Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conexão Universalis. Estou fazendo esse vídeo para a gente fazer um resumão da nossa aula sobre energia potencial e energia cinética. Vou botar aqui para apresentar minha tela para vocês, para a gente começar. Bom, aqui como título eu coloquei a ordem e o caos. Por quê? Para a ciência, ordem está associada à entalpia, enquanto o caos está associado à entropia. O que isso significa? A entalpia é o tipo de energia acumulada nas ligações químicas para formar determinados átomos ou moléculas, substâncias e assim por diante. Isso seria a entalpia, que está associada à ordem, enquanto o caos seria a perda dessa energia, a propagação dessa energia em forma de calor. Então, se a gente parar para analisar todo o contexto do nosso universo observável, a gente vai perceber que existe muito mais caos do que ordem no nosso universo. Da onde vem o caos e da onde vem a ordem, né? O Big Bang, que deu origem a todo o nosso universo observável, ele foi a grande explosão. A grande explosão, ela reuniu uma grande quantidade de partículas subatômicas, como prótons, nêutrons, elétrons e assim por diante, em um determinado espaço que foi comprimido pela gravidade. Com isso, a gravidade pegou e comprimiu essas partículas energéticas que armazenavam uma grande quantidade de energia e acabou então, pum, estourando e liberando tudo isso para o espaço. No momento que toda essa energia foi se propagando pelo espaço, ela gerou partículas, antipartículas, partícula-onda, ondas e assim por diante. Qual a grande diferença de tudo isso? A grande diferença está no nível de vibração das partículas, ou no movimento browniano. Tá? O que seria isso? Quando o movimento está lento, quase parando, os materiais tendem a estar no seu estado sólido. Quando o movimento está num grau de vibração um pouco maior, no seu estado líquido, quando está em constante agitação, no seu estado gasoso, e quando está muito agitado, ele se encontra no seu estado plásmico. A gente pode perceber o estado plásmico olhando para o nosso próprio Sol. No Sol ocorrem reações chamadas termonucleares, onde ocorrem reações com hidrogênio e hélio, né, em alta temperatura feito de dois tipos de energia, a energia potencial e a energia cinética. A energia potencial está associada à entalpia, ou seja, à ordem, enquanto a energia cinética está associada ao movimento, ou seja, ao calor. Se a gente parar para analisar aqui o skatista na rampa de skate, a gente vai perceber que a energia potencial está na capacidade dele realizar o movimento e também está na capacidade de ele ir para baixo, ou seja, nós temos uma energia em que está impulsionando o nosso skatista aqui para baixo enquanto ele está tentando ir para cima. Isso seria um tipo de energia potencial ou a energia gravitacional. Enquanto a energia cinética ou energia mecânica está associada à movimentação dos corpos e objetos em si, como demonstra aqui no skatista descendo. A gente pode subdividir os tipos de energia em mecânica, térmica, sonora, eletromagnética, elétrica, termonuclear, entalpia e gravitacional. O que seria tudo isso? A mecânica, térmica, sonora, eletromagnética e elétrica são tudo energia cinética, ou seja, energia que estão associadas ao movimento. A energia mecânica, ela está associada ao movimento em si, né, dos objetos. A energia térmica está associada ao movimento das partículas. A energia sonora está associada a partículas atmosféricas em movimentos ordenados, ou seja, em ritmos, ou, né, melhor dizendo, em intervalos de tempo. A energia eletromagnética está associada aos fótons. A energia elétrica está associada aos elétrons em corredores de Cartesius, formados especialmente em ligações metálicas. Aqui a gente pode destacar uma grande diferença entre a energia elétrica e a energia cinética. Elas, embora sejam muito parecidas, né, em questão até do próprio nome, elas são um pouco diferentes. Qual é a grande diferença disso? Está lá no conceito de partícula, onda e onda-partícula. Tá?
Partícula é como se fosse uma carta, que ela carrega tanto massa quanto informação. A onda, ela carrega somente informação, é como se fosse um e-mail. Agora, a partícula onda, elas são os fótons, ela carrega pacotes de energia. Ou seja, é como se fosse eu enviar mensagem entre impressoras, onde eu vou estar digitando virtualmente a informação e ela pode ser materializada, porque ela tem determinadas configurações para gerar esse pacote físico, digamos assim. A energia eletromagnética, ela tanto tem eletricidade quanto magnetismo. É por isso que ela é tão importante para aquecer os corpos e objetos planetários, como a Terra, por exemplo. Os fótons, eles auxiliam no processo de fotossíntese dos seres clorofilados e assim a energia do Sol, ela percorre por toda a cadeia ecossistêmica. Enquanto a energia elétrica, ela está mais associada às fusões metálicas que a gente faz, né? Justamente para revestir fios de distribuição de energia e internet. Bom, aqui nós temos um conceito que a gente puxa lá das aulas presenciais. A ligação metálica, ela forma cátions, né, corredores de cátions, e os elétrons ficam livres entre elas. Então, eu consigo propagar a energia elétrica, ou distribuir a energia elétrica, a partir desse simples conceito, onde eu vou induzir os meus elétrons aí de um lado para o outro, levando informação. Ok? Depois nós temos aqui os três tipos de energia potencial, que nós temos a termonucleares, entalpia e gravitacional. A termonuclear, ela está associada a um núcleo atômico, que é a capacidade de liberar energia por fusão ou fissão nuclear. O que seria fusão ou fissão nuclear? Um núcleo, quando ele é muito pequeno, por exemplo, um núcleo de hidrogênio, se eu fundir com outro núcleo de hidrogênio, eu posso gerar hélio. É o que o nosso Sol faz naturalmente nas reações termonucleares. Ele vai associando hidrogênio com hidrogênio para formar hélio, e o hélio, em alta temperatura e pressão, vai sendo associado para formar outros elementos químicos, como lítio, sódio e assim por diante. Ok? Agora, a fissão nuclear, ela é um pouco diferente, porque eu tenho um átomo grande, instável, como urânio, por exemplo, e eu vou jogando partículas ou ondas nesse núcleo para que ele libere energia. Quando ele libera energia, eu vou alterar o meu número atômico. Se eu altero o meu número atômico, consecutivamente eu altero o tipo de elemento químico que ele é, porque o número atômico ele é a identidade do meu átomo. Então, por exemplo, se eu estou eliminando ou tirando conteúdo do meu núcleo de urânio, né, eu vou estar tirando prótons e nêutrons. Se eu estou liberando próton, quer dizer que ele está se transformando em outro elemento químico até estabilizar no chumbo. O chumbo é o nosso elemento químico da tabela periódica, que é o último núcleo, digamos assim, maior e que apresenta estabilidade. Lembrando que a estabilidade dos elementos químicos ela está associada à igualdade entre prótons e nêutrons dentro do núcleo. Se tiver mais prótons do que nêutrons e vice-versa, o núcleo será instável, logo ele será radioativo, porque ele vai ter a capacidade de liberar partículas nucleares. Agora, a entalpia é o tipo de energia armazenada nas ligações químicas, ou seja, no momento em que eu estou combinando dois elementos químicos, seja por eletrosfera, seja por fusão nuclear e assim por diante, eu estou combinando dois elementos químicos. Essa energia de combinação, ela é armazenada nas ligações químicas. A gente já aprendeu que existem basicamente três tipos de ligações químicas, que são as ligações iônicas, covalentes e metálicas, e cada uma delas, ela gasta uma determinada quantidade de energia para ocorrer a ligação. Essa quantidade de energia, quanto maior a energia de ligação, maior será a energia potencial que essa molécula ou elemento poderá liberar. É o mesmo que acontece, por exemplo, com os alimentos. Quando os alimentos eles entram no nosso corpo, eles são processados, transformados em macromoléculas, e nossas células elas são já especialistas em quebrar essas moléculas para gerar energia para que o nosso metabolismo aconteça, ou seja, para que as reações químicas do nosso corpo ocorram. Já a energia gravitacional, ou a energia potencial gravitacional, está no potencial dos objetos serem atraídos pelo centro gravitacional de determinado corpo celeste. Aqui na Terra, por exemplo, a gente sabe que o nosso centro gravitacional seria no centro do planeta, que seria, então, um núcleo,
né, de ferro e níquel fundido que está atraindo todos os corpos e objetos para ele. Por isso que a gente tem uma força gravitacional, por isso que a gente tem a tendência de cair. Bom, depois nós temos as formas de transmissão de energia. A gente já viu que a energia ela pode ser dividida basicamente em ordem e caos. Ordem associada então à entalpia ou à construção e o caos associado à propagação de calor. Então, no momento que a gente está falando de transmissão de energia, a gente está falando sobre propagação de calor. E essa propagação de calor, ela pode se dar de três formas. Ela pode se dar por condução, que seria por contato direto. Então, se eu estou encostando em um objeto quente e minha mão está mais fria, logo o calor ele tende a ir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, eu vou estar conduzindo essa energia. Depois, por radiação, que é onde o calor viaja por ondas eletromagnéticas, né, e atinge os corpos e objetos, como uma fogueira aqui, por exemplo. E depois por convecção, onde a energia ela viaja através de fluidos, seja por água ou por ar. Então, é o que ocorre, por exemplo, na formação de massa de ar quente, ar frio, ou até mesmo quando a gente coloca um ar-condicionado ou ventiladores dentro de casa. O ar quente, ele é mais leve que o ar frio e ele tem a tendência de subir, enquanto o ar frio, ele é mais pesado que o ar quente, ele tem a tendência de descer. Por que essa diferença entre subir e descer? Lembrando que a diferença entre frio e quente está nas vibrações do movimento browniano. Se é frio, o movimento é mais lento. E se é quente, o movimento é mais rápido. Se está frio e o movimento é mais lento, as partículas tendem a se juntar. Se está quente, o movimento é mais rápido, as partículas tendem a se expandir, ou seja, se separar. Logo, o quente ele é mais leve, embora tenha talvez a mesma massa que o frio, justamente por quê? Porque as partículas estão mais separadas, por isso que ele tende a subir. Aqui nós temos então um quadro das principais conversões energéticas, né? Por exemplo, aqui, ó, o ecossistema, ele prioritariamente ele é regido pelo sistema de energia térmica, né? Por readiação ou radiação, né? Onde a energia térmica é convertida em energia química através da fotossíntese. E a energia química pode ser convertida em energia térmica através da quimioluminescência. Por exemplo, alguns fitoplâncton, eles têm essa capacidade de bioluminescência. Eles estão transformando a energia química em energia térmica. É basicamente isso. A mesma coisa, por exemplo, faz as nossas células fotovoltaicas, né, que são essas células de captação de energia solar e armazenamento residencial para geração de energia elétrica. Então, aqui, ó, energia térmica sendo convertida por uma célula fotovoltaica em energia elétrica. Nós também podemos converter a energia térmica, né, através das máquinas, ou dínamos, alternador e assim por diante. São basicamente o mecanismo utilizado pelos motores de combustão interna. Aqui nós podemos destacar também as reações exotérmicas e endotérmicas, onde a exotérmica ela está convertendo a energia química, a energia potencial, em energia térmica, né? Uma energia em movimento. Agora, a energia, ou a reação de endotérmica, ela está transformando a energia térmica em uma energia potencial, que seria a energia química, e assim por diante. Aqui nós temos um outro exemplo também, que muito antes dos seres humanos construírem as máquinas, eles, para puxar arado, fazer plantações e assim por diante, eles utilizavam a energia química do alimento, né, oriunda da fotossíntese, e, através dos músculos, convertiam essa energia química em energia mecânica. A energia mecânica, lembrando, a energia do movimento. Então, com isso, a gente podia construir, falar, pensar e assim por diante. Bom, depois nós temos um outro fator, a eficiência energética. Pessoal, a eficiência energética ela está diretamente associada à capacidade ou à força desempenhada por um determinado captador de energia que ele tem em
captar e transformar esse tipo de energia em outro. E daí nós temos aqui as lâmpadas como principal exemplo. Nós temos as lâmpadas incandescente, fluorescente e LED. As lâmpadas incandescentes, elas transformam a energia elétrica em energia térmica, que agitam as partículas de um filamento de tungstênio, né, com o elemento químico cujo símbolo é W. Então, o filamento emite luz por incandescência, ou seja, brilho de corpos quando são aquecidos pelo calor. O que acontece então? Acontece que a energia elétrica, vindo lá dos elétrons, né, em corredores de cátion, chegam nesse filamento de tungstênio. Esse filamento de tungstênio, ele é aquecido e os seus elétrons, então, vibram uma luz visível, que seria uma luz de incandescência. Esse mesmo tipo de mecanismo, ele está associado à construção de cores dos corpos e objetos que a gente vê. Por quê? Todos os corpos e objetos da Terra recebem radiação eletromagnética vinda do Sol. Logo, eles são aquecidos e convertem essa energia em calor. É óbvio que a natureza é muito esperta e tem um mecanismo muito mais eficaz do que os nossos processos energéticos de distribuir esse calor e ele ser aproveitado por todo o ecossistema, certo? Então, o que acontece? Aqui é o mesmo sistema. No momento em que eu estou vibrando essas partículas, né, eu consigo emitir calor e logo ela se tornará uma luz visível. Aqui na lâmpada fluorescente é um pouco diferente, porque nós temos um tubo, né, onde nas extremidades desse tubo eu tenho eletrodos, ou seja, geradores de elétrons, e dentro dele eu tenho um fluido de mercúrio. Quando a energia elétrica chega nos eletrodos, ela produz elétrons e emite para o fluido de mercúrio. O fluido de mercúrio, ele que está um gás de baixa pressão e assim por diante, ele conduz a eletricidade, as moléculas de mercúrio então se chocam com os elétrons provenientes dos eletrodos e esse choque produz uma excitação e ionização das moléculas. Quando acaba essa excitação, os gases retornam ao seu estado fundamental de energia e emitem fótons com frequência de luz visível. Então, percebam, aqui eu já tenho um outro mecanismo, porque eu vou estar gerando energia eletromagnética para a geração, então, de uma energia, de uma iluminação oriunda da energia elétrica. Então, enquanto a incandescente ela transforma a energia elétrica em energia térmica para incandescência, a lâmpada fluorescente ela transforma a energia elétrica em energia eletromagnética para iluminação. Agora, as lâmpadas LEDs elas já são um pouco diferentes de todas elas. As lâmpadas LEDs elas possuem um sistema de distribuição de corrente elétrica que é responsável por ativar um circuito de pequenos pontos de emissão existentes nas LEDs. Ou, melhor dizendo, um sistema que não aquece tanto, pois o calor da corrente é distribuído em pequenos núcleos luminescentes. Por exemplo, pessoal, enquanto as lâmpadas fluorescentes e incandescentes elas estão focando em um só sistema de iluminação, as lâmpadas LEDs criaram microsistemas de iluminação. Esses microsistemas de iluminação captam o calor, ativam ele e depois distribuem para outro sistema. Então, são como se fossem várias lâmpadas pequenas distribuindo esse calor para otimizar a eficiência dessa energia. Então, a gente pode concluir que a eficiência energética está na força com que uma determinada máquina é capaz de transformar um tipo de energia em outro, e depois na forma com que ela preserva, ou melhor dizendo, diminui o calor interno dela. Então, lembrando, a ordem está associada à entalpia, enquanto o caos está associado à entropia. A entropia está associada ao calor, enquanto a entalpia está associada ao armazenamento de energia, ok? Então, no momento em que eu encontro uma forma, um engenho de melhorar o desempenho do meu calor e não perder tanto ele, como nas lâmpadas LEDs, eu estou praticando a eficiência energética. E o que isso influencia principalmente em sentido econômico, né? Influencia no seguinte, que a potência que eu vou precisar utilizar e a durabilidade que eu vou poder utilizar, ela aumenta consideravelmente com essas simples engenhos de conversão e preservação de calor. As nossas células, por exemplo, elas são especialistas em distribuir o calor. Por quê?
Porque o corpo, por exemplo, ele pode captar todos os tipos de energia, tanto as partículas, ondas e assim por diante. E no momento em que o nosso sistema ele interpreta tudo isso, ele vai ativar várias células, como se fosse uma lâmpada LED, e distribuindo pequenas partes desse calor. O que não for aproveitado será liberado através da respiração ou através de excreções, como lágrimas, suor ou até mesmo fezes, né? Que é o caso do bolo alimentar, que ele, digamos assim, essas moléculas não foram totalmente utilizadas. Então, libera. Depois nós temos uma grande classificação sobre as fontes energéticas, que é a energia renovável e não renovável, né? A energia renovável, pessoal, ela está associada aos tipos de energia que são mais rápidas de se obter, uma renovação. Um exemplo aqui, né, são todas as energias oriundas do eletromagnetismo, por exemplo, a biomassa, a eletricidade, a energia eólica, a energia solar e a energia geotérmica. Enquanto as energias não renováveis, elas estão associadas a um tempo maior de processamento, ou seja, depois na decomposição, né, na ciclagem dele, ou seja também no acúmulo dele na atmosfera, ou seja também no, no período de tempo de renovação. Por exemplo, o petróleo, ele é uma molécula, né, um conjunto de moléculas em que eles não são tão fáceis de serem renovados. A mesma coisa o gás natural, o carvão e a energia nuclear. A energia nuclear, ela, embora seja uma fonte de energia aparentemente inesgotável, ela é uma fonte de energia perigosa, pois ela pode afetar inclusive na estrutura química do nosso solo e atmosfera. O que aconteceu, por exemplo, quando a gente estourou a nossa primeira bomba nuclear em 1945, a gente começou a alterar drasticamente a química do nosso solo e, consecutivamente, a gente alterou a química do próprio ser humano. Antes de 1945, o ser humano ele era feito de carbono 12. Carbono 12 é um elemento químico estável da tabela periódica, né? Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de prótons e núcleos dentro desse carbono. Hoje, né, todos os nascidos a partir de 1945 são constituídos de carbono 14, ou seja, um carbono isótopo. Ele tem mais prótons, ele tem mais nêutrons do que prótons dentro do seu núcleo, né? Então ele é um carbono instável. A gente sofreu uma mutação devido a uma ação antrópica. Bom, aqui eu tenho para vocês, né, várias imagens sobre o surgimento da nossa energia e também algumas diferenciações básicas. Por exemplo, aqui. Lembra que eu falei para vocês ali no início do vídeo que uma alta quantidade de energia foi acumulada pela gravidade e então gerou tudo que a gente tem hoje de energia, né? Isso foi basicamente o Big Bang. Entretanto, os cientistas já descobriram que toda a matéria ela tem sua antimatéria, ou toda partícula tem sua antipartícula. O que, que isso significa? Significa que um elétron, por exemplo, ele tem um irmão gêmeo, entre aspas, que se chama pósitron. O pósitron, ele é pequeno como elétron, gira como elétron, está na mesma posição que o elétron, porém, ele tem a carga positiva. O que isso significa? Significa que quando a gente está testando nos aceleradores de partículas, essas partículas minúsculas, para ver quais são as partículas elementares, ou seja, o que tem dentro do átomo, né? Quando a gente chega a determinada velocidade, a gente percebe que elétron e pósitron, né, que são partículas entre antipartículas, eles têm a capacidade de se aniquilar. Ou seja, quando eles se colidem, eles se aniquilam. O que ocorre nessa aniquilação? Eu tenho, então, a geração aqui de uma partícula onda. Por quê? Eu tenho partícula, né, com partículas se colidindo. No momento que elas se colidirem, eu vou gerar uma onda. E essa onda, ela pode ser englobada, né, por um magnetismo. É aí que surge, por exemplo, a energia eletromagnética, né, ou os fótons, onde eu tenho uma energia encapsulada. Agora, as ondas não, as ondas são só a propagação da energia em si, tá? Então,
Depois, eu tenho aqui algumas classificações de radiações ou ondas. Lembrando, radiações é aquilo que sai de dentro do meu conteúdo nuclear. Então, eu tenho a radiação alfa, beta e gama, raio-x e nêutron. Aqui eu tenho as suas respectivas capacidades de penetração, tá? A radiação alfa, ela é feita de carga positiva e ela tem uma baixa capacidade de penetração. Então, ela é impedida de passagem por um papel. A radiação beta, ela já está associada quase a uma radiação de elétron, porque ela é negativa, né? Então, ela consegue chegar até a ponta das nossas mãos, né? Ou não atravessa os corpos biológicos. A radiação gama, ela já tem um potencial de penetração um pouco maior, porque ela não tem uma carga associada em si, né? Então, a radiação gama, ela atravessa os corpos, objetos, mas ela não consegue atravessar um chumbo, por exemplo. Por que ela não consegue atravessar o chumbo? Porque o chumbo é o nosso primeiro elemento químico estável, né, de núcleo maior da tabela periódica. Por isso que o chumbo ele tem uma capacidade um pouco maior de segurar o tipo de radiação gama. O raio-x, né, que é utilizado muito aí para diagnósticos, ele tem um potencial de penetração um pouco maior, mas um pouco maior que a radiação beta, porém menor em relação à radiação gama. E o nêutron, né, as radiações de nêutron, que normalmente vêm de explosões estelares, elas têm uma alta capacidade de penetração, então elas podem penetrar inclusive o chumbo. Aqui, pessoal, eu tenho para vocês, né, aquilo que eu falei anteriormente sobre a fusão e fissão nuclear. A fusão nuclear, ela ocorre com isótopos de hidrogênio. Então, aqui, se vocês puderem perceber, eu tenho um próton, né, configurando meu hidrogênio, porém, no tritio eu tenho 2 nêutrons e no deutério eu tenho um nêutron. Então, o deutério, ele é o hidrogênio que está na tabela periódica, enquanto o tritil, ele não está na tabela periódica, mas eu utilizo ele para fazer processos de fusão nuclear, ou seja, geração de energia elétrica por reatores nucleares ou até mesmo construção de bombas nucleares. Então, aqui quando o deutério se funde com um tritil, no momento da fusão, ele vai liberar partículas, né, vai liberar átomos de hélio, energia eletromagnética e também energia no formato de nêutron, né, que pode atravessar tudo. E depois nós temos aqui a fusão nuclear, onde eu estou usando urânio, estou jogando no núcleo de urânio partículas de nêutron, e essas partículas vão excitar o núcleo, e esse núcleo vai liberar 3 nêutrons, vai liberar bário, e também vai liberar outros elementos químicos. Por quê? Porque ele vai estar, então, decaindo, vai estar caindo o número ou a quantidade de partículas elementares que tem dentro desse núcleo. Consecutivamente, ele vai estar sendo alterado. Aqui, pessoal, nós temos um quadro sobre as principais ondas, né, ou frequências em que a gente utiliza para tecnologia. Por exemplo, as auroras boreais são utilizadas para comunicação de rádio, né, ou ondas de rádio. As microondas que estão na radiação cósmica de fundo, ou seja, o que é radiação cósmica de fundo? É aquele resquício da explosão que deu origem a todo o universo. Eles estão tanto nos telemóveis, forno microondas, né? Depois nós temos aqui o infravermelho, que está associado à energia dos seres vivos também, que são utilizados como aquecedor, comando de televisão e forno comum. Depois nós temos aqui o fogo florestal, né, ou a luz visível, que está associada à iluminação pública. Temos a luz ultravioleta, ou né, o sol negro, que está associado, então, a análises de imagens, ou até mesmo a bronzeamentos artificial. Depois nós temos aqui os raios-x, que são energias vindas de quasares, ou né, quasar é um tipo de interação estelar, que são utilizados para aparelhos de raio-x, né, diagnóstico e também tomografias computadorizadas. Depois nós temos, por fim, aqui os raios gamas, que são derivados de supernovas e são comumente utilizados
para reações nucleares em usinas nucleares. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse resumão. Caso tenham ficado com alguma dúvida, coloquem nos comentários que assim que possível eu dou uma olhada e respondo vocês. Ou me chamem nas demais plataformas em que a gente tem interação, ok? Muito obrigado e até a próxima.